O Internacional, enfim, desembarca em Belo Horizonte depois de todo o imbróglio envolvendo a viagem do Equador para a capital mineira e terá neste sábado o encerramento da sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Galo Mineiro. No mercado, Cuesta está quase com a sua ida definida para o Botafogo e Alan Patrick tem a sua vinda para o Internacional esfriada ao longo dos últimos dias. Paulo Brax, em uma entrevista exclusiva, revelou muitas coisas importantes do bastidor da sua saída e de sua passagem como executivo de futebol, e D'Alessandro anunciou a sua despedida da carreira de futebol. E o último jogo da carreira será em breve no Beira-Rio, data e horário marcado. Esse é o Diário do Inter KTO, sexta-feira, 8 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Muitas informações importantes. Eu começo falando sobre o desembarque do Inter em Belo Horizonte, depois de todo o imbróglio que o Internacional passou, atraso de viagem, atraso de avião. Os jogadores ficaram em Guayaquil presos porque a aeronave teve um problema, só conseguiram sair hoje, meio-dia, lá do Equador, e aí chegaram no fim da noite, início da madrugada já, em Belo Horizonte para iniciar a preparação ou finalizar a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Galo Mineiro. O time está praticamente definido pelo técnico Alexander Medina. Terá Daniel no gol, Bustos, Bruno Mendes, Kaique Rocha e Lisiero. 2 volantes, Gabriel e Johnny. 3 meias, Maurício, Edenilson e Tyson. Na frente, o centroavante Alexandre Alemão. Mas todo esse imbróglio de atraso de viagem atrapalhou principalmente a logística da preparação, porque um treinamento estava marcado para esta sexta-feira em Belo Horizonte e não pôde acontecer porque o time estava exatamente viajando. Então, no sábado, o único treino que acontecerá na capital mineira, na Toca da Raposa, e é o treino que, óbvio, define o time por parte do técnico Alexander Medina para esse jogo importante pela Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia do Inter na competição. Mas eu começo falando sobre as movimentações de mercado do Internacional ao longo dessa última sexta-feira. E são duas as mais importantes, tá? A primeira delas envolve o Victor Cuesta, que está praticamente definida a sua ida para o Botafogo. Contrato de empréstimo até o fim da temporada. O Inter libera o Victor Cuesta de graça. Em troca, o Botafogo assume 100% dos salários do jogador, na casa dos R$500 mil por mês. A direção do Internacional recusou uma primeira proposta do Botafogo, que era de dividir os pagamentos dos salários do Victor Cuesta, 250 para o Inter, 250 para o Botafogo. Agora o Botafogo paga o salário integral e o Inter libera o jogador para liberar também um espaço da sua folha salarial. Existe opção de compra ao fim do vínculo e o Botafogo pode, lá em dezembro de 2022, definir se compra ou não os direitos econômicos relacionados ao Victor Cuesta. Se o Cuesta está indo, o Vitão chegou e foi apresentado aqui no CT Parque Gigante, diz que está pronto para atuar, pode jogar pelo lado direito como pelo lado esquerdo da zaga, contrato de empréstimo de 3 meses junto ao Shakhtar Donetsk. E hoje eu conversei com uma pessoa ligada ao Shakhtar que me deu algumas informações importantes relacionadas ao interesse do Inter, tanto no Vitão como também no Alan Patrick, que já é o próximo assunto aqui do Diário do Inter KTO. Quanto ao Vitão, essa pessoa me relatou que o objetivo do Shakhtar para o término do contrato do Vitão com o Inter daqui a 3 meses, no dia 30 de junho, é uma venda do jogador na próxima janela. Então, não é tão garantido assim que o atleta terá o seu vínculo estendido com o Internacional, porque existe a possibilidade do Shakhtar Donetsk negociar esse jogador com outra equipe. Então, o Inter vai ter que entrar nessa briga. Se não tiver nenhum interessado, aí o Inter pode ampliar o contrato dele de uma maneira mais tranquila. A outra situação é do Alan Patrick. E eu perguntei para ele se existiu algum recuo nas negociações que estiveram até bem encaminhadas ao longo dos últimos dias. E ele me relatou que a única possibilidade do Shakhtar emprestar o Alan Patrick é emprestar até o dia 30 de junho. E é exatamente por isso que a direção do Internacional está recuando nesse processo. Qual é o entendimento? O Vitão não é um cara que vai chegar para resolver os problemas do Inter, tá? Ele chega para brigar espaço no elenco, para compor o elenco,
principalmente para acirrar a competitividade entre os zagueiros, e aí tem esse vínculo de 3 meses que é um pouco arriscado do Inter perder ele depois, mas se perder não é um jogador fundamental. O Alan Patrick viria para ser fundamental, para ser o meia centralizador das jogadas, o cara do meio campo do time do Inter. Então se ele chega e vai embora daqui a 3 meses, não faz muito sentido. Por isso, houve um recuo nessa negociação e como o prazo para o deadline é curto, são 4 dias até o dia 12 de abril, é bem provável que o Alan Patrick não venha para o Internacional justamente por conta desse recuo que aconteceu na negociação. É o que temos de momento em relação a Alan Patrick, que esteve bem próximo e agora não está tão próximo assim. Hoje, mais cedo, eu publiquei aqui um vídeo do Paulo Brax falando sobre a sua demissão do Internacional. Essa fala foi em uma entrevista exclusiva, onde eu ouvi por 1 hora o Paulo Brax para a rádio, para a TV Bandeirantes, e ele dá explicações com muitos detalhes de bastidores sobre a sua demissão e sobre aquilo que ele viu pós-eliminação para a equipe do Globo na Copa do Brasil. Tá bem legal o conteúdo, eu sugiro que você clique aqui e confira esse vídeo que eu gravei hoje à tarde com a fala, a entrevista em vídeo do Paulo Brax falando sobre a sua demissão, que de acordo com ele foi uma cabeça entregue. Ele foi a cabeça entregue pela eliminação na Copa do Brasil diante do Globo. A grande notícia dessa sexta-feira foi um anúncio feito pelo Internacional relacionado a D'Alessandro. D'Alessandro marcou a data da sua despedida como jogador profissional. Será no dia 17 de abril, um domingo às 18 horas contra a equipe do Fortaleza. Sem ser o próximo domingo agora, quando o Inter joga contra o Atlético Mineiro, o outro domingo. O D'Alessandro fez um vídeo todo emocionado falando sobre a importância desse momento para a vida dele. Está encerrando um ciclo, multivencedor, multicampeão, muito vitorioso, principalmente no Internacional, e vai encerrar a carreira diante do torcedor colorado, no Beira-Rio. É claro que isso também faz com que o torcedor possa comprar ingresso para acompanhar a despedida do D'Alessandro. Deverá ter estádio lotado, um momento histórico que a gente vai ver a partir do outro domingo contra a equipe do Fortaleza. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Olha só, o Rodrigo da KTO me mandou mensagem porque é o seguinte, a malandrinha a malandrinha Super Score da KTO tá rolando por lá. São 4 de 50 mil. E ela começa hoje com jogos da Série A e B. Tu vai lá no site da KTO.com, tu clica ali em cima onde tem malandrinha. E aí vão aparecer as opções para que tu aposte e possa ganhar uma bolada de 50 mil reais. É isso, 50 mil reais. E para isso, basta acertar o resultado exato de 4 jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. E eu vou fazer aqui com vocês. Por exemplo, Bahia e Cruzeiro. Eu vou apostar no 1-1. 1-1 Bahia e Cruzeiro. Ponte Preta e Grêmio. Eu aposto no 3-1 para o Grêmio. Atlético Mineiro e Inter. Eu apostei lá no Donos no 3-1 Internacional. São Paulo e Atlético Paranaense. Eu vou apostar no 2-0 para o Atlético Paranaense. Se esses 4 resultados baterem, o pai aqui aposta R$2 e ganha 50 mil reais. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!